Então, hoje, para fazer a introdução aqui, quando vocês forem assistir o vídeo, é o nosso primeiro encontro do grupo de supervisão e o nosso foco vai ser na compreensão e na reflexão sobre a atividade de alfa, tá? Então, a primeira coisa que eu destaquei é ritmo posterior dominante. Então, isso tem essa associação com o que a Poliana falou, né, que é do lobo occipital, mas eu acrescentaria aqui, além do lobo occipital, o parietal, ele também pode ser visualizado no lobo parietal, tá? Então, vou botar occipital e parietal. Então, é ritmo posterior dominante, a gente vai esperar alfa, a gente vai olhar, procurar alfa nas derivações posteriores. Em que condição? Aí tem a ver com o que a Ana falou, de olhos fechados, né? Então, ele é predominante de olhos fechados e ele inibe de olhos abertos. Então, esse é um processo que a gente espera. De olhos fechados, eu vou procurar atividade de alfa nas regiões posteriores, e quando abro os olhos, eu vou ver se esse alfa posterior inibiu. Porque o alfa frontal, por exemplo, pode ser que ele não seja inibido, e aí são outros processos. Então, a principal coisa de alfa é ver essa inibição do ritmo posterior dominante, tá? A frequência de 8 a 12, que nem o Armando destacou, mas pode ter uma variação aí entre 7 e 13 Hz, tá? O que acontece? Abaixo de 8 Hz, para adolescentes e adultos, a partir de 10 anos, é um achado anormal. Então, ele pode variar aí em 7 Hz, por exemplo, para crianças, porque o ritmo posterior dominante das crianças é em teta, tá? Mas para adultos é considerado um achado anormal, tá? E para 13 Hz, ele é um pouco, entre aspas, acelerado, tá? Eu quis destacar a questão do gerador cortical. Então, o gerador, gerador pode ser subcortical também. O tálamo é um gerador subcortical e no córtex a gente, quando faz oloreta, observa essa atividade no cúneus e precúneos. Então, cúneos e precúneos estão ligados a essa atividade gerada pelo tálamo. É o que a gente espera desse alfa de 8 a 12 Hz, que é predominante com os olhos fechados e que é considerado o ritmo posterior dominante. Tá? Então, por exemplo, se eu encontrar um alfa na frente, ou se eu encontrar um alfa no lobo temporal, ou se eu encontrar um alfa de olhos abertos, e ele tiver outro gerador cortical, pode fazer sentido em termos de alguma queixa, de algo que a gente não queira. O que a gente espera é esse alfa, o que a gente... não sei se a palavra espera, mas o que a gente entende em termos de literatura é que esse alfa de 8 a 12 Hz que é gerado pelo tálamo, ele vai se refletir nas estruturas. Então, vamos lá, esse é o primeiro, olhos fechados, aqui são as derivações. Vocês estão conseguindo ver bem? Podem abrir os microfones agora, tá? Porque eu não vou falar. Então, esse é o primeiro. Vocês estão conseguindo ver bem, pessoal? Sim? Tá. É que eu tenho que olhar aqui para vocês para ver. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaquei. Ainda de olhos fechados, o segundo ponto que eu destaquei. Tá. Agora eu vou mostrar de olhos abertos. O primeiro ponto que eu destaquei. E o segundo ponto que eu destaquei, de olhos abertos. O que chamou a atenção para vocês até agora? Alguma coisa chamou a atenção? CFZ. O que tem? Abertos em FZ. O que tem isso? A localização. Mas o que tem em FZ? Tá. Mas em que imagem que você... Porque todos eu acabei clicando em FZ por aleatório. Tá. E o que tem aqui em FZ? Olhos abertos em FZ. Tá estranho. Mas ele é diferente do F3, do F4?
Por exemplo, quando aqui tem olhos abertos, também é FZ. Aqui, olhos abertos é FZ. Que diferença faz um para o outro? Ela não inibe olhos abertos, Júlia? É, Aqui está inibido. Aqui Assim, não. aí tá. Ah, No outro, ela não, em um tá, ela, tá um tá inibido e no inibido, outro não o está outro não. inibido. isso, então aqui ela inibiu a atividade de alfa, esse é Sim. entre 8 segundos e 19, e aqui já em 7 minutos, entre 7:09 e 7:20, a gente vê que não está inibido alfa, né? É, Mas é só em isso. FZ que a gente vê, ou tem outra Não, derivação? No traçado inteiro, né? sim, Geral, né? principalmente nas áreas posteriores. Nas áreas T3, posterior, isso, olha aqui, o amontoado. T4, Geral para posterior, né? Uhum. Vamos, T6. vamos olhar no olho fechado. O que vocês acharam do olho fechado? Inunda, né, de alfa. Por exemplo, esse e esse, inunda de alfa. Aham. Qual a diferença entre esse aqui, que tem alfa, e esse aqui, que também tem alfa? Amplitude também, né, Julie? Amplitude, o alfa bem maior, né? Se a gente olhar o alfa posterior, aqui já é grandão, aqui, tipo, gigantão, né? Mas e o que acontece? Além desse aumento de amplitude. Cadê meu mouse aqui? Olha aqui para frente. Né? Ó, aqui não tem muito alfa na frente, tem um pouquinho de atividade mais lenta aqui, mas não tem muito alfa na frente. Agora aqui, olha só o que acontece. Agora eu vou mostrar para você. Tá? Então, aqui, primeiro a gente vai começar com a análise de olhos fechados. Eu tenho uma sequência lógica que eu uso. Eu sempre começo, então, com a análise de espectro, olhando primeiramente o gráfico de espectro. Esse gráfico é o primeiro que eu olho, tá? Então, aqui a cor bordô é delta, tá aqui, né, a legenda vermelho teta, azul alfa, esse azul claro de 12 a 15, né, que numa região central seria SMR, beta e beta de alta frequência. A faixa de amplitude desse gráfico está entre 0 e 485 microvolts ao quadrado. É tipo gigante, tá? Assim, normalmente aí varia entre 0 e 50, entre 0 e 100. Então, tipo, 400 é tipo muito alto, tá? O que que vocês tiram de pistas desse gráfico primeiro?